Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos ninhos de pássaros. Neste vídeo, vamos explorar os mais distintos tipos de moradias construídas por nossos amigos emplumados. Desde ninhos em formato de xícara até tocas escavadas, cada espécie de pássaro tem sua própria maneira única. Como os seres humanos, os pássaros investem tempo na busca por um lar seguro e confortável para suas crias. Eles erguem ninhos de variados formatos, utilizando materiais do entorno, e os posicionam em locais discretos, afastados de possíveis ameaças, adicionando um forro interno de penugem e materiais vegetais macios. Cada espécie de pássaro elabora um ninho singular, e muitas vezes é possível identificar a espécie pelo estilo, dimensões, localização e materiais empregados na construção. Vamos explorar 7 categorias distintas de ninhos de pássaros e conhecer as aves responsáveis por sua criação. Ninho de copa. Os ninhos em formato de xícara representam uma das formas mais comuns de abrigo no reino das aves, geralmente confeccionados com gramíneas flexíveis, ervas naturais e até mesmo seda de aranha. Esses ninhos são amplamente utilizados por diversas espécies. Melros, toutinegras e tordos, entre muitos outros passeriformes, são adeptos da construção de ninhos em formato de xícara. Além disso, algumas espécies não passeriformes, como beija-flores e andorinhões, também adotam essa estrutura para abrigar suas crias. Embora a maioria desses ninhos seja construída com materiais simples, como gramíneas e ervas, alguns podem incluir componentes mais complexos, como lama e saliva. Aves como régulos e toutinegras do Novo Mundo utilizam seda de aranha para fortalecer e compactar seus ninhos. Ninho de plataformas. Aves como águias pescadoras e cegonhas constroem grandes estruturas de plataforma, utilizando gravetos e galhos robustos, acrescentando novos materiais a cada temporada. Esses ninhos de plataforma são frequentemente imponentes estruturas compostas por camadas de gravetos e galhos, com terra e grama adicionadas para aumentar a estabilidade. Essas aves de grande porte optam por construir ninhos de plataforma para garantir uma visão panorâmica de 360 graus do ambiente ao seu redor. Tais ninhos podem ser instalados tanto em terra firme quanto em locais elevados, como o topo de árvores altas, penhascos ou postes telefônicos. Curiosamente, as aves tendem a reutilizar o mesmo ninho a cada temporada de reprodução, permitindo que a estrutura cresça gradualmente ao longo dos anos. No entanto, em algumas situações, o peso excessivo do ninho pode resultar na quebra de galhos de árvores ou até mesmo danificar linhas de energia. Ninhos de toca. O abelharuco europeu é uma espécie de ave escavadora conhecida por nidificar em colônias. Esta ave escava múltiplos túneis na encosta de penhascos de terra para criar seus ninhos. Os pássaros escavadores abrigam suas crias debaixo da terra, sendo que muitas espécies dessa categoria cavam túneis horizontais em penhascos de terra verticais. No entanto, alguns pássaros, como a coruja buraqueira, escavam buracos diretamente no solo. Diversas espécies de aves escavadoras, como as andorinhas das rochas, cavam seus próprios túneis e câmaras. Outras utilizam tocas de roedores e mamíferos, como é o caso do martim pescador comum, que ocupa tocas de coelhos. O abelharuco europeu, por exemplo, nidifica em colônias, com múltiplos túneis que levam a uma câmara interna onde os ovos são incubados e os filhotes são criados. As avestruzes optam por depositar seus ovos em simples ninhos rasos no solo, mas, infelizmente, essas aves estão sujeitas à predação dos ninhos. O ninho em formato de arranhão é um dos tipos mais básicos de ninho de pássaro, consistindo em depressões rasas no solo ou na vegetação, frequentemente forradas com materiais como folhas, conchas, penas e pequenas pedras. Esses ninhos têm a profundidade adequada para evitar que os ovos rolem, porém as espécies que os constroem estão vulneráveis à predação. Avestruzes, pato, andorinhas do mar, fazões e urubus estão entre as aves que escolhem esse tipo de ninho. Para escapar dos predadores, muitas dessas espécies utilizam camuflagem e estratégias de distração. Além disso, seus filhotes são precoces, deixando o ninho logo após a eclosão como parte de sua tática de sobrevivência. Ninhos de monte. Os flamingos constroem montes de lama em forma de cone para proteger seus ovos contra as flutuações dos níveis de água e o calor excessivo. Os ninhos em montículos são projetados para enterrar os ovos sob o solo, lama ou mesmo pedras. As espécies de megapodes encontradas na Austrália e na Ásia
constroem enormes montes compostos por solo em decomposição, gravetos, folhas e outros materiais vegetais. No topo desses montes, são construídas câmaras onde os ovos são incubados eficientemente pelo calor gerado pela massa orgânica. Enquanto isso, o galeirão com chifres da América do Sul, USA, pedras para criar uma estrutura em águas rasas, sobre a qual coloca uma plataforma de vegetação aquática uma vez concluída. Ninho de cachaça. Apenas algumas espécies, como os pica-paus e os trogões, têm a capacidade de escavar suas próprias cavidades. A maioria dos habitantes de ninhos de cavidade faz uso de câmaras naturais. Estes ninhos de cavidade são geralmente encontrados em árvores vivas ou mortas, bem como ocasionalmente em ninhos abandonados de insetos. No entanto, apenas algumas espécies, como os pica-paus e os trogões, são capazes de criar suas próprias cavidades escavando a madeira. A maioria dos ocupantes de ninhos de cavidade, como corujas, martim-pescadores, papagaios, calaus, entre outros, utiliza fendas naturais ou cavidades previamente escavadas por outras espécies. Normalmente, esses pássaros revestem o interior de suas cavidades com penas. Se você está interessado em atrair pássaros que utilizam ninhos de cavidade, pode facilmente instalar caixas-ninho ao redor de sua propriedade. Ninho pendurado. Os tecelões constroem sacos suspensos feitos de gramíneas e outras fibras vegetais, os quais ancoram em galhos de árvores. Os ninhos de pássaros suspensos são estruturas alongadas feitas de materiais flexíveis, como gramíneas e fibras vegetais. Geralmente são ancorados em galhos de árvores, com as fibras entrelaçadas em vários pontos para garantir estabilidade. Orioles, tecelões e pássaros solares estão entre as espécies conhecidas por construir ninhos suspensos. E inscreva-se no nosso canal para explorar mais sobre o fascinante mundo das aves e da natureza.